Olá pessoal, eu me chamo Edson Santos e eu faço parte do time ERP Radar Empresarial da CSA Consultoria. E hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho da ferramenta Radar Conciliação. Mas antes disso, eu vou pedir que vocês assinem nosso canal, deixem um like no vídeo e nos siga também nas redes sociais. O que nós iremos abordar hoje neste vídeo são os tipos de conciliações, seja ela feita tesouraria banco, contábil banco, fornecedores e clientes. Neste momento, vamos falar especificamente sobre o processo conciliação tesouraria bancos. No menu arquivo propriedades, conciliação tesouraria bancos, eu vou ter todas as informações pertinentes a esse processo. Uma dica: nessa tela é possível configurar os lançamentos que são fixos no meu extrato bancário, de uma forma que no momento que eu importo o extrato bancário, esses lançamentos eles caiam automaticamente lá na tesouraria, assim agilizando o processo, evitando que o usuário tenha que ir e lançar essas operações manualmente na tesouraria. Basta preencher as informações em tela. Agora eu vou falar um pouquinho de cadastros. O primeiro cadastro que a gente vai tratar é o cadastro das contas bancárias. Nessa tela eu tenho todas as contas de característica caixa e banco, da qual eu vou fazer meu controle da conciliação. No exemplo em questão, vamos trabalhar com banco teste. Se eu der um OK, ele vai abrir todas as informações cadastrais do banco em específico. Nesse caso, eu vou trabalhar com essa aba valores, onde no campo saldo inicial eu vou estar preenchendo o saldo inicial do banco, bem como a data inicial deste saldo. Colocamos aqui para o início de janeiro de 2019. Aí isso vai variar de acordo com o banco que você está cadastrando. No menu cadastros, eu vou acessar outra tela de saldo. Só que nesse caso aqui é referente ao extrato bancário. Aqui eu defino as informações pertinentes ao saldo inicial e final do meu extrato bancário. Isso vai depender de banco para banco. Ele serve justamente para confrontar, para saber se o que foi digitado nos movimentos corresponde com o saldo que tem aqui de extrato. Exemplo, eu vou pegar aqui no caso banco teste, vou colocar aqui 12/2019 e vou colocar 1 milhão, que foi o saldo que a gente definiu. E o final, imaginamos que seja 1 milhão também. Clico em adicionar e vou dar um OK. Bom, o próximo cadastro corresponde ao layout do extrato bancário. Se você você trabalha com banco, que o layout ele é padrão da FEBRABAN, no caso ele tem essa extensão OFC/OFX, basta você informar a descrição do banco e no campo separador você informar OFC/OFX e dar um OK. No caso, quando você trabalha com banco que utiliza um layout que não atende a FEBRABAN, aí nesse caso você tem que entrar em contato conosco, juntamente com um suporte do banco, para que eles possam disponibilizar o layout para a gente cadastrar juntos. Agora a gente vai tratar a questão da movimentação. Eu vou vir no menu movimentos, extratos bancários. Essa tela eu vou conseguir fazer a importação do meu extrato, uma vez que eu já fiz o download lá no site do banco, gerenciador do banco. Eu venho no menu arquivo, importar,
no campo Layout, vou selecionar o banco que eu estou trabalhando. Vou apontar o arquivo salvo no meu computador da extensão UFC/FX. Vou informar a conta bancária, o período que eu estou trabalhando, nesse exemplo mês 5, e aqui eu posso marcar algumas opções de critério, por exemplo, para fazer consistência de data, pelo código da movimentação do banco, pela descrição do movimento, documento, valor e operação. Neste momento nós não vamos conseguir fazer uma importação, porque eu não tenho um arquivo exemplo de banco para poder fazer esse processo. Mas a gente fez lançamentos manuais aqui no extrato bancário que vão servir de exemplo para o que a gente quer demonstrar. Ok? Então, se eu vier aqui do lado esquerdo, vou selecionar o banco teste, e aqui no mês 5 eu tenho esses 3 lançamentos. Um de 100 mil correspondente à entrada de recurso, ou seja, uma receita, e esses outros 2 referentes à saída de recurso, ou seja, a 2 pagamentos. Antes da gente comandar a conciliação, eu vou tirar um relatório para a gente verificar as informações, porque em tela a gente já viu que eles não estão conciliados. Se eu tirar aqui um relatório no menu Relatórios, Conciliação Tesouraria Bancos, vou clicar em Visualizar, o banco já está selecionado, que é o banco teste, e o período também. Vou marcar como não conciliados e vou dar um OK. Observe aqui em tela que nós temos pendências de 2 naturezas. O extrato bancário são 3 lançamentos e no caso tesouraria, que são 4 lançamentos. Eu vou até aproveitar aqui, abrir a tela do radar financeiro, a tela da tesouraria, e mostrar as baixas, que são justamente essas pendências que a gente está verificando. São esses 4 lançamentos aqui. Então agora eu vou voltar lá no conciliação e nós vamos comandar a conciliação do mês 5. Eu vou vir no Movimentos, Conciliação Tesouraria Bancos. O banco já está selecionado. Vou colocar o período inicial e final, no caso mês 5. E nesse campo data inicial, aqui referente à pesquisa na tesouraria, eu vou deixar o primeiro dia do mês que eu estou movimentando. Vou dar um OK. Observa, eu vou até abrir novamente o relatório aqui, ó. Nós temos dependência na conciliação, no extrato bancário, um lançamento de 50 mil, que é justamente esse aqui. Por quê? Não existe nenhum lançamento na tesouraria neste mesmo valor e data. Por isso ele não conciliou automaticamente. Esses outros 2 lançamentos aqui de cima, eles estão conciliados, porque este lançamento corresponde a esse e este lançamento corresponde a esse. Por isso não aparece mais na tela de pendências. Eu vou inclusive fechar novamente o relatório aqui e vou fechar a tela de conciliação. Vou emitir novamente aqui o relatório, só que dessa vez eu vou colocar todos, porque eu quero que ele pegue o que foi conciliado e o que não foi conciliado, na mesma data, no mesmo quanto. Então observe, como eu falei para vocês, conciliou esses 2 com esses 2 aqui, e esses 2 não conciliou porque são valores diferentes na mesma data. Então, analisando o processo, vamos imaginar que esse pagamento que foi feito aqui no meu banco, via extrato, corresponde a esses 2 lançamentos aqui lá na tesouraria. Então aqui eu vou comandar novamente a conciliação e a gente vai fazer manualmente este para esses 2 aqui. Eu vou vir aqui no menu Movimentos, conciliação. Menu Movimentos, Conciliação Tesouraria Bancos. O período está aqui, vou manter. E aí eu vou marcar este, seguro o CTRL e marco os 2. Ou seja, 2 de 25 na mesma data, totalizando 50 mil. Então eu fecho a conciliação
clicando no conciliar. Observe que ele já saiu da tela de pendências. Agora, se eu tirar um relatório agora novamente, eu posso deixar tanto no status aqui de todos, que ele vai pegar o que foi conciliado e o que não foi conciliado no período, como eu posso marcar só o que foi conciliado de fato. Vou clicar aqui no OK. Então, observa agora que aquele lançamento de 50 mil agora corresponde a esses dois aqui embaixo. Em tela, eu vou dar um F5 para atualizar as informações. Pode ver que ele já atualizou e trouxe dois lançamentos conciliados automaticamente na coluna tipo e esse manual que foi o que a gente fez. Por último, se eu selecionar aqui no botãozinho consulta conciliação, eu consigo ver a conciliação, ou seja, o lançamento do extrato e da tesouraria. Da mesma forma, esse lançamento aqui de baixo, se eu clicar, tá aqui, eu consulto também, até mesmo o que eu fiz de processo manual. Ou seja, 1 para 2. Dessa forma, o processo de conciliação ele foi fechado, ou seja, não tem mais nenhuma pendência. Então, para evitar que alguém faça algum lançamento, alguma baixa de pagamentos ou recebimentos, eu posso fazer o bloqueio do meu banco nesse período, justamente para evitar de eu ter informações divergentes ao emitir o fluxo de caixa. Eu venho aqui no radar empresarial, venho no menu arquivo, propriedades, aba períodos, e eu marco essa opção aqui, ó, utilizar o bloqueio de contas / lançamentos. Em seguida eu venho no menu arquivos, bloqueio de contas / lançamentos. Selecionar a conta em questão, coloco o período final, vou colocar a filial. Nesse exemplo a gente está trabalhando com uma única filial, então não precisa especificar, e marco que essa operação vai para todos os usuários e dou um OK. Deste modo eu não consigo fazer mais nenhuma movimentação e não vai impactar no fluxo de caixa, ou seja, o banco está fechadinho e a informação vai sair precisa. Bom, se porventura nós precisarmos desfazer o processo de conciliação, existem duas formas. Existe a forma de eu fazer lançamento a lançamento, eu selecionando o lançamento aqui na tela do extrato, clico aqui no botãozinho consulta conciliação e clico em desconciliar. Ele vai pedir confirmação, eu vou dizer que sim. Vou dar um F5 para atualizar a tela. Observe que ele já desconciliou. Agora eu vou fazer o segundo passo, que é coletivo. Basta eu selecionar os lançamentos que estão conciliados. Pode ser com Ctrl ou com Shift, setinha para cima ou para baixo. E aí eu vou clicar no menu editar, desconciliar coletivamente. Ele vai pedir confirmação, eu vou dizer que sim. E aí ele desconciliou. Ou seja, eu desfiz o processo de desconciliação. Se eu emitir o relatório novamente, relatórios conciliação tesouraria bancos, observe que o processo foi desfeito. Tanto que eu vou tirar a operação todos para ele aparecer todas as operações possíveis. Pronto. Aqui a gente consegue observar que eles estão todos desconciliados. Agora iremos falar do processo de conciliação contábil banco. Eu vou acessar o menu arquivo, propriedades, para habilitar esse recurso. Vou vir na aba bancárias e marcar a opção utilizar conciliação contábil bancos. Neste momento ele desabilita a aba conciliação tesouraria bancos e habilita também os campos de critério para conciliação automática. Observação: os campos valor e sinal, eles já vêm marcados automaticamente e eles não são desabilitados pelo fato deles ser campos-chave para esse critério de conciliação. E nós sugerimos também que vocês marquem esses dois campos
justamente para aumentar os critérios da conciliação automática. Vamos gravar as informações. Se eu vier aqui no menu Movimentos, vocês podem observar que o campo Conciliação Tesouraria Bancos está desmarcado. E ele habilitou agora o campo Conciliação Contábil Bancos, que é o que a gente vai utilizar. Eu vou acessar a tela do extrato e vou abrir o meu banco. Fiz o filtro da competência 6, que é o mês que a gente vai estar trabalhando. O processo de importação ele funciona da mesma forma como o processo anterior. Nós não temos um arquivo para poder demonstrar, mas fizemos lançamentos para a gente poder simular as situações necessárias. Bom, fizemos lançamentos, no caso aqui, referente à entrada de recursos, são receitas, e 2 lançamentos de despesas, referente à saída de recursos. Agora nós iremos confrontar não mais com os lançamentos da tesouraria, e sim com os lançamentos contábeis. Então, deixa eu abrir o módulo contábil aqui. Vou vir no mês 6 aqui para a gente verificar os lançamentos. Nós temos 4 lançamentos, certo? O primeiro lançamento ele corresponde à receita e os outros 3 correspondem a despesas. Eu vou emitir agora o relatório lá no Conciliação, antes do processo de conciliação. Relatórios, Conciliação Contábil Banco, seleciono o modelo, conta bancária selecionada é a correta, que é Banco Teste. Competência inicial e final, ok, e nós iremos marcar não conciliados, que é o que a gente está querendo verificar. Observe que o modelo de relatório ele segue os mesmos padrões do da tesouraria. O que muda é o campo abaixo, que agora ele vai passar a listar os lançamentos da contabilidade. Em cima permanecem os extratos e abaixo contabilidade. Todos eles como não conciliados, devido a gente não ter comandado o processo de conciliação. E abaixo ele também traz um saldo dos valores. Bom, agora eu vou fechar aqui o relatório e nós iremos comandar a conciliação. Vou vir no menu Movimentos, Conciliação Contábil dos Bancos, o banco já está informado, período já está informado e vou gravar. Observe que ele ficou 2 lançamentos aqui, um no extrato e 2 contábeis sem conciliar automaticamente. Vamos observar o que foi. Eu vou emitir o relatório novamente, pegando a situação todos, para a gente poder fazer a busca e ver o que foi conciliado e o que não foi. Então nós temos 2 lançamentos conciliados, extrato e contábil, porém ficou um lançamento de extrato e 2 da contabilidade faltando conciliar. Eu acredito que seja por conta do campo valor. Nós temos 2 lançamentos iguais no campo data, porém o valor é diferente. Vou acessar novamente a conciliação e vou comandar novamente. Vamos imaginar que esse valor de 50 mil corresponde a esses 2 valores. Então vamos fazer o processo manual. Seleciono o mesmo processo do anterior e coloco para conciliar. Já saiu a pendência da tela. Vamos agora emitir o relatório para confirmar as informações. Dessa vez eu vou colocar os conciliados, que eu quero saber tudo que foi conciliado. Então pode observar aqui que ele já traz todos como conciliados. Observação. É importantíssimo que o número do complemento de histórico ele corresponda ao lançamento do extrato, para que ele possa fazer a conciliação automática. Isso porque nós definimos nas propriedades bancárias o campo número do documento do extrato no complemento do histórico contábil.
Na hora que a gente fez o primeiro processo de conciliação, se esses lançamentos eles não tivessem com o número do complemento de histórico correspondentes ao extrato, ele não iria conciliar automaticamente. A gente teria que conciliar manualmente, como foi no segundo exemplo. Agora iremos falar do processo de conciliação de fornecedores. Diferente dos outros tipos de conciliação que já vimos, nós não iremos utilizar os extratos bancários. Iremos comparar os lançamentos contábeis a crédito, que são as nossas provisões, e os lançamentos contábeis a débito, que são os nossos pagamentos. Eu vou acessar o menu Arquivo, Propriedades, na aba Fornecedores, campo histórico. Eu preciso definir todos os históricos pertinentes às minhas movimentações, sejam elas de provisão e pagamento. Sendo que esses históricos têm que conter o número do documento no complemento. Neste exemplo aqui, tanto o histórico da provisão, que é o de cima, quanto de baixo, ele contém na segunda posição o número do documento. Em movimentos conciliação fornecedores conciliar, nós iremos realizar a conciliação de dois fornecedores. Nesse primeiro exemplo, eu vou utilizar o fornecedor Biindústria. Observação, nós já fizemos lançamentos no financeiro para esses dois fornecedores, tanto o Biindústria quanto o Acme. Lançamentos tanto de provisão quanto de pagamentos. Ambos com suas grades definidas, consequentemente foram contabilizados. Observamos aqui que não teve nenhuma pendência de conciliação. Isso quer dizer que ele conciliou normalmente. Então vamos para o próximo fornecedor. Eu vou substituir aqui a conta e vou informar agora o Acme. No Acme, eu fiz uma situação proposital. Eu alterei no complemento o número do documento, vocês podem observar que está diferente. Consequentemente, por mais que eu tenha o mesmo valor, ele não conciliou automático. Então, nesse caso, você revisa o seu lançamento. Se esse lançamento for correspondente a esse, você pode efetuar o processo de conciliação direto, selecionando aqui e selecionando aqui, que ele habilita o conciliar. Observe que o total do débito corresponde ao total do crédito. Nenhuma diferença, então eu consigo conciliar. Bem, agora nós iremos tirar o relatório da conciliação. Vou vir no menu Relatórios, Conciliação, Fornecedores. Clique em Visualizar. Aqui eu posso informar mais de um fornecedor. Então deixa eu apontar logo os dois fornecedores que a gente trabalhou. E vou dar um OK. Nesse momento, eu vou abrir o módulo financeiro que eu quero mostrar para vocês a origem dos lançamentos. Vou abrir primeiramente a tela de lançamentos. Vamos apagar. Aqui no mês 6, nós temos esses dois lançamentos aqui. Ó. Os números do documento são 10, 20 e 30 e 30, 20 e 10. Então, vamos consultar aqui no relatório para saber se eles foram conciliados. Eu vou pegar primeiro 10, 20 e 30. Vou pesquisar. (10, 20 e 30), no caso a provisão, e logo abaixo o pagamento. Agora vamos ver o outro lançamento, 30, 20 e 10. Provisão e pagamento, ambos conciliados. Agora eu vou abrir aqui o lançamento para vocês olharem a contabilização. Primeiro o Acme.
Como eu falei para vocês, a provisão, a conta do fornecedor está no crédito. E o pagamento só um minutinho. Está aqui no débito. Para finalizar, vamos falar do último processo, que é a conciliação de clientes. Diferente do que a gente já viu anteriormente, mas seguindo o mesmo processo da conciliação de fornecedores, nós não vamos trabalhar com extratos também. O que diferencia da de fornecedor, que o processo agora é o inverso. A contabilização a débito vai ser a nossa provisão e a crédito o nosso recebimento. Eu vou acessar o menu Arquivo, Propriedades, na aba Clientes, Históricos. Eu tenho que definir também aqui os meus históricos utilizados nas minhas movimentações, tanto de provisão quanto de recebimento. Eu fiz um lançamento, um único lançamento para a gente poder demonstrar a situação. Eu vou acessar aqui o financeiro rapidinho. Eu vou vir aqui em movimentos, contas a receber, lançamentos. Vou acessar o mês 6. E vou abrir a contabilização desse lançamento. Como eu falei para vocês, contabilização a débito da conta de cliente. E a sua baixa, ela vai estar a crédito, como a gente vai observar agora. Acréscimo. Ok. Então vamos comandar a conciliação nesse momento. Eu vou vir em movimentos, conciliação clientes, conciliar. Coloco o período, vou colocar no caso a conta do cliente e vou dar um OK. Observe que ele não me trouxe nenhuma pendência. Isso quer dizer que a conta é débito a crédito, ou seja, o lançamento de provisão e de recebimento, todos estão iguais, com número de documento e valor. Vamos tirar o relatório agora para fazer essa consulta. Vou vir no menu Relatórios, Conciliação Clientes. Clico em Visualizar. Já está o período informado, já está a cliente informada. Nós temos outros lançamentos que ele fez a conciliação, mas aqui ao final nós temos o nosso exemplo. Lançamento, no caso, a débito, que é a provisão, no valor de 2.340, e o seu recebimento, que é 2.340. Lembrando que ambos contêm um número da nota fiscal no complemento, como vocês podem observar. Por isso ocorreu automaticamente o processo de conciliação. É isso aí, pessoal. Eu vou deixar aqui em tela para vocês os nossos contatos, para que vocês possam acionar a gente para maiores esclarecimentos. Pode ser via telefone, e-mail ou Connect, que é a ferramenta da WK que a gente utiliza para abertura de chamadas. Eu vou pedir também para vocês que verifiquem no card que fica no canto superior esquerdo da tela, tem um link do nosso último vídeo. É só clicar e assistir. Novamente eu agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.